Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual detalhada. Hoje a gente vai dissecar uma revisão integrativa simplesmente fascinante sobre as tecnologias de rastreamento do câncer de mama. Bom, quem acompanha as inovações em saúde já sabe, né? A busca por métodos de detecção que sejam mais precisos, mais acessíveis e, claro, mais seguros é constante. E o nosso foco hoje é justamente em uma tecnologia que promete enxergar aquilo que os métodos tradicionais podem acabar deixando passar. Pensa comigo. Por que a tecnologia que a gente considera o grande padrão ouro ainda tem pontos cegos tão perigosos? A mamografia é fantástica, é a base da medicina preventiva moderna, mas ela esbarra em algumas barreiras bem sérias, especialmente quando falamos da detecção precoce em mulheres mais jovens, que naturalmente têm o tecido mamário mais denso. E é exatamente essa limitação, esse ponto cego, que abre as portas para a gente investigar outras alternativas complementares. E para entender tudo isso direito, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos: o desafio do diagnóstico, a ciência da termografia, filtrando as evidências, o grande debate de sensibilidade versus especificidade e, para fechar, o veredito científico. Então, vamos logo para o nosso primeiro ponto: o desafio do diagnóstico e as limitações da mamografia. A gente precisa mergulhar nesses números porque o câncer de mama não é só uma estatística qualquer. Ele representa absurdos 25% de todos os novos casos de câncer a cada ano. E olha, a mamografia salva muitas vidas, sem dúvida nenhuma, mas ela tem o seu calcanhar de Aquiles. Em mulheres mais jovens, o tecido mamário que é mais denso acaba meio que camuflando as lesões na imagem do raio-x. Sabe aquela história de tentar achar uma nuvem branca num céu todo nublado? É bem por aí. O desempenho do exame cai justamente na hora em que a detecção precoce seria mais crítica. O que nos leva à parte 2, a ciência da termografia. Como é que funciona essa detecção de calor e fluxo sanguíneo? A biologia por trás dessa tecnologia é de verdade muito inteligente. Funciona assim: antes de um tumor formar um nódulo físico, daquele tipo que a gente consegue sentir, ele precisa se alimentar. E para se alimentar, ele induz um processo chamado angiogênese, que é a criação de uma nova rede de vasos sanguíneos. Sangue extra e atividade metabólica geram o quê? Calor. E a termografia mapeia exatamente isso. Ela capta essa assinatura de calor infravermelho, que é invisível ao olho nu, muito, mas muito antes do nódulo ter densidade suficiente para ser apalpado ou aparecer uma chapa de raio-x. E isso ilustra perfeitamente a diferença entre essas duas abordagens. A mamografia, na verdade, é uma imagem anatômica. Ela procura a estrutura física, o caroço em si. Já a termografia trabalha com uma imagem fisiológica. Ela procura o comportamento da doença, o calor do metabolismo ali na região. Como ela não usa radiação ionizante e nem precisa apertar a mama, a termografia simplesmente não sofre nenhuma interferência da densidade do tecido. É uma via de observação completamente diferente. E o melhor, 100% indolor. Beleza, indo para o ponto 3, filtrando as evidências. Vamos dar uma olhada no funil científico dessa história toda. Quando os pesquisadores combinaram os termos câncer de mama e termografia nas maiores bases de dados médicas do mundo, olhando de 2010 até meados de 2016, eles deram de cara com uma verdadeira montanha de informações. Foram 1.294 artigos encontrados no total. Bastante coisa para ser refinada, né? Mas a ciência, claro, exige um rigor extremo. Eles começaram a aplicar critérios super rigorosos, tirando textos incompletos, estudos que fugiam do assunto principal, coisas repetidas, e aquele número gigantesco despencou para apenas 33 artigos. É aqui que a gente percebe a diferença gritante entre a quantidade de literatura que está publicada por aí e a qualidade real que a gente precisa para fazer uma revisão integrativa séria. E olha que chocante! Depois de ler esses 33 textos na íntegra e avaliar toda a metodologia, pasme, sobraram só 6. Apenas 6 estudos de altíssimo nível passaram no teste final para compor a base dessa análise. Esse nível de filtragem é o que garante que só a nata da informação, o dado mais sólido possível, vá guiar as conclusões médicas. E se a gente olhar de onde vieram esses 6 estudos sobreviventes, fica claro que eles têm um alicerce muito sólido na literatura médica global. Quase 67%, a grande maioria, veio lá da renomada Medline, e o restante ficou dividido em partes iguais entre a Lilacs e o PubMed. Ou seja, os dados que a gente vai analisar agora têm um peso acadêmico fortíssimo. Entrando agora na seção 4, sensibilidade versus especificidade, os grandes prós e contras das imagens térmicas.
Tem motivos de sobra para a comunidade médica ficar de olho na termografia. A lista de benefícios é, no mínimo, empolgante. A gente está falando de um exame que não dói nada, não tem contato físico, não tem radiação e ainda custa uma fração do preço de uma máquina tradicional de raio-x. Sem contar que é super eficaz para quem tem mamas com implantes, por exemplo. Imagina só o potencial de levar um equipamento portátil e barato desses para áreas rurais, bem afastadas. É um baita trunfo para a saúde pública. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se é tão incrível, por que não substituiu a mamografia de vez? A resposta esbarra de frente com o rigor científico. Olha só essa conclusão direta da revisão dos pesquisadores Fitzgerald e Berenson Shaw. Apesar de todo o otimismo, eles dizem que hoje os dados puros e simplesmente não sustentam o uso da termografia como ferramenta principal. Tem uma rachadura bem crítica nessa armadura. E essa falha é o que na medicina se chama de baixa especificidade. Sabe o que é? O nosso corpo não esquenta só quando tem um câncer. Uma inflamação qualquer, algumas alterações benignas ou até o momento do ciclo hormonal podem fazer a temperatura de um local subir. Então a termografia é fantástica para avisar que tem um incêndio ali, mas ela é péssima para dizer se o fogo foi causado por um tumor ou só por uma inflamação rotineira. Basear tudo só na temperatura gera um monte de alarmes falsos, o que significa estresse na cabeça do paciente e até biópsias que poderiam ser evitadas. O que nos traz a nossa quinta e última parte, o veredito científico e o que esperar do futuro do rastreamento. Dá uma olhada nesses números para entender o cenário na prática. É uma disparidade enorme. A termografia chega a absurdo 100% de sensibilidade. Ela literalmente não deixa passar nada. Nenhuma lesão escapa da lente térmica. Mas a especificidade dela cai para 79%, ficando atrás da mamografia. O alarme dispara rápido demais, entende? Fica aquele dilema do diagnóstico. A mamografia erra porque às vezes não enxerga o problema e a termografia erra porque enxerga problema até onde não tem. Então, o consenso final que a gente tira dessa revisão integrativa é super objetivo. A termografia ainda não está pronta para brilhar sozinha no palco. O risco de falsos positivos é muito alto para ela ser a única ferramenta de detecção. Só que tem uma esperança gigantesca aí. Os estudos mais recentes, ali de 2013 para frente, mostram que ela pode ser uma ferramenta adjuvante incrivelmente poderosa, uma verdadeira parceira, sabe? Onde a mamografia fica cega por causa de um tecido denso, a termografia poderia entrar, prestando a sua visão térmica super sensível. E é bom lembrar que toda essa riqueza de informações que a gente acabou de explorar não caiu do céu. Tudo isso está enraizado nessas literaturas de referência essenciais que foram extraídas direto dos anexos da revisão. Cada benefício, cada falha e cada dado clínico foi baseado no trabalho de especialistas de peso, como Fitzgerald, Kolarek e Guerreiro-Robles. A ciência por trás dessa análise é robusta. O que deixa a gente com um questionamento final muito instigante. O mapeamento térmico provou que consegue enxergar as coisas muito antes do nódulo existir fisicamente, mas ele ainda tropeça na própria sensibilidade. Então o futuro não é sobre qual tecnologia vai ganhar a corrida, e sim como a medicina vai conseguir unir essas duas abordagens. Como é que a gente funde a precisão anatômica da mamografia com a visão térmica celular, criando o escudo preventivo perfeito? É com essa reflexão sobre o futuro da nossa biotecnologia que a gente encerra a nossa explicação de hoje. Um abração para todo mundo que acompanhou até aqui e continuem sempre curiosos. Até a próxima!